Muito bom dia a todos. Estamos aqui para falar uma vez mais sobre o Evangelho, capítulo 6, a lição de hoje, Consolador Prometido. E antes de adentrarmos então a leitura do Evangelho no lar e as nossas considerações sobre a lição, vamos fazer aqui a nossa elevação no dia de hoje por todas as crianças que se encontram em orfanatos e por todos os nossos idosos que se encontram em sofrimento nos asilos. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo de todas as horas, a quem agradecemos pelo dia que tivemos ontem e pedimos força para este novo dia que renasce. Que ele possa estar ao nosso lado, nos auxiliando na tomada das nossas decisões e que sejam elas todas no sentido de encontrar o nosso progresso espiritual e moral. E agradecidos a ele, pedimos que nos leve a presença de Ismael, anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. A ti, Ismael, agradecemos imensamente. Pedimos que nos ilumine através do Evangelho Redentor, para que os nossos dias se tornem mais fáceis e que possamos compreender as verdades desta vida. E lhe pedimos assim, Ismael, que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala. Amigos, vocês que seguiram o Cristo em todos os seus passos, que nós possamos nos inspirar em vocês, deixando de lado as nossas más tendências, as nossas más inclinações, e que possamos nos fortalecer na nossa fé, imitando os passos de Jesus. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, que você possa dulcificar o nosso pensamento, o nosso coração, nos encher de paz, de alegria e de amor, e nos levar à presença do Teu Filho querido, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor. Ajoelhados espiritualmente, nós lhe agradecemos, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida, da encarnação, que o Senhor ajude a presidir os nossos caminhos e que nós possamos apressadamente nos encaminhar a Ti, Senhor. Que nós possamos, Mestre, nesta nossa caminhada terrena, iluminar-nos através da caridade, da bondade e da fraternidade, auxiliando aqueles que sofrem ao nosso lado, àqueles que clamam por um pouco de solidariedade. Que o nosso coração não se endureça e que nós possamos, ainda com esta doença que nos assola, caminharmos firmemente em direção a Ti, Mestre. E assim, Jesus, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, nós Te agradecemos por tudo, por todos aqueles que nos cercam, pelo alimento que chega à nossa alma e chega ao nosso corpo, pelo trabalho, pelo teto que temos, pelo convívio com os nossos semelhantes. Que nós possamos, Pai, entender a grandeza da Tua criação, trabalhando não só por nós, pelo nosso progresso moral e material, mas também pelo progresso daqueles que nos cercam. Que nós possamos compartilhar, Senhor, daquilo que temos com aquele que nada tem. Graças a Deus e graças a Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Pai. E vamos nesse momento nos unir em pensamentos, pedindo ao Pai e a Jesus que luzes de amor, de paz, de serenidade cheguem ao coração daqueles irmãos que se encontram em orfanatos. Que possam esses nossos queridos irmãos
serem acolhidos e cuidados por pessoas de boa vontade e que possam eles se transformar em homens de bem, Senhor. Vamos ainda, Pai, pedindo a Ti muita luz, paz, esperança e fé àqueles nossos irmãos que se encontram nos asilos, abandonados por suas famílias, que possam esses nossos irmãos se fortalecerem em Jesus, tendo a plena certeza de que a vida é eterna, que esta passagem neste envoltório carnal é passageiro e que um dia regressaremos à nossa verdadeira pátria, que é a do plano espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, fazer a leitura aqui da lição de hoje. Consolador prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para o compreender, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar, como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer seu salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abrange, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra, chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então essa passagem do Evangelho ela é muito significativa, porque muitas pessoas acreditam que Jesus voltará ainda encarnado para o meio de nós. E embora nós não tenhamos condições de afirmar que isso não vai acontecer com toda certeza,
A grande verdade é que o Consolador que Cristo nos prometeu é o Evangelho. Ele veio ditado pelos Espíritos de luz. Então ali vem a questão do Espírito da Verdade. Quando Kardec codificou o Livro dos Espíritos, e mais tarde nós tivemos aí o advento do Evangelho segundo o Espiritismo, aqui vem o Consolador que Jesus nos prometeu. E quando eu digo Consolador, é porque o Espiritismo ele tirou um véu sobre muitas questões que nós tínhamos. Então, aquela história de por que uns sofrem e outros se dão tão bem nesta vida? Causas anteriores e causas presentes na nossa encarnação, o que fizemos de bom e de ruim nas nossas existências. Por que alguns vêm deformados enquanto outros vêm com plena saúde? Causas anteriores e causas presentes das nossas ações. Então, se praticamos o mal, temos que repará-lo. Muitas vezes você repara o mal espiando, passando por provações duríssimas na carne. Então, esses nossos irmãos menos favorecidos por doenças, acometidos por aleijões, entre outras coisas, estão aqui para expiar dívidas do passado, né, contraídas em outras existências. E isso não é um motivo para tristeza, pelo contrário, porque a gente sabe que ao enfrentarem essas dificuldades, quando regressarem ao plano espiritual, vão estar livres para continuar seu caminho de progresso. Então, o Espiritismo ele é revelador porque mostra para nós que a Terra é sim um plano duro de provas e expiações, porque nós vemos todas as mazelas, todas as dificuldades, nós sofremos e nos deixamos levar muitas vezes pelo sofrimento alheio, mas quando a gente encontra o Evangelho, a gente tem a plena certeza de que Jesus veio nos mostrar que nós estamos aqui por uma razão. Nós sabemos, como diz o Evangelho, de onde viemos e para onde vamos. Se nós fizermos a nossa missão, cumprirmos as nossas missões de um modo adequado, sendo pessoas honestas, justas, caridosas, boas de coração, o que se promete para nós é justamente um plano espiritual muito mais elevado e onde os sofrimentos não existem. Então, que nós todos possamos fazer a nossa lição de casa para suavizar o nosso caminho em relação a futuras existências. Porque se insistirmos em praticar o mal e a iniquidade, insistirmos em permanecer no erro, sem auxiliar quando nós podemos auxiliar, sem colaborar quando podemos colaborar, sem estender a mão amiga para aquele que está caído, o que vai acontecer é o mesmo peso e a mesma medida. Quando formos para o plano espiritual, seremos julgados pelas nossas ações. E, como eu já disse aqui em outros vídeos, se identificar que nós ainda não compreendemos e não assimilamos as leis de amor de Jesus, o que vai acontecer é que nós vamos voltar para novas provações e, por vezes, até mais duras do que aquelas que nós enfrentamos no dia de hoje, porque hoje temos a condição do aprendizado, sabemos o que é preciso para melhorar, e se não o fizermos é porque realmente nos faltou a boa vontade. Então, desejo a todos que fiquem num caminho de paz, de luz, que façam muita oração nesse momento de dificuldade, enfrentem tudo com a plena certeza de que nada é por acaso e que nós estamos aqui neste momento de dificuldade para um aprendizado maior, mas que estamos amparados por Deus e por Jesus, e aqueles que partiram é porque cumpriram a sua missão nessa dificuldade terrena. E tenham certeza de que estão bem acolhidos pelos espíritos protetores. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.